19 de abril de 2017. Bom dia, natureza. Bom dia, riqueza. Então, já que vocês têm todos os elementos, convivem e partilham e como é que eu ia dizer, este místico, esta mistura envolvente com as forças da natureza, o sol, o vento, a água, a terra. Depois temos a madeira, temos ferro, uma data de elementos. Gravidade. Isto é muito lindo porque elas são de uma maneira que como é que eu ia dizer, que a relação de ela com essas forças se encaixa numa perfeição, numa ordem que é perfeita. É perfeita. É perfeita. Tem cores, tem formas, tem cheiros. E continuam a manter vida para outros seres vivos. O ser humano fica sempre muito fascinado com a natureza porque vê nela uma razão verdadeira da existência. Isso é muito lindo. Bom dia! Tá boa, vizinho? Olá, bom dia. Tá tudo. É. Então tudo na vida se completa quando nós começamos a viver o nosso propósito. E quando vivemos o nosso propósito, realmente chegamos ao ponto também de uma vivência onde está ligada a tudo e onde ela se pode expressar a sua gratidão, porque a harmonia, a verdadeira harmonia, quando se dá, ela nos deixa em estado profundo, não só com este reino das plantas, mas sim com todos os reinos e as forças superiores. As forças superiores, além da natureza, não é? As forças superiores já de manhãzinha, não é? Toda elétrica. Brincadeiras, andam aqui em brincadeiras umas com as outras. E essa brincadeira vem com químicos, os hormônios que saem, que os animais produzem, e ao tocarem nos sentidos dos outros animais, dá-se então todo este movimento agitado que acelera.
para tudo aquilo que a gente pode querer e pensar. Os pássaros a cantarem. Quando eles estão em arranjar um parceiro, onde têm que mostrar algo concreto, uma casa bonita, porque as aves são muito, como é que eu ia dizer, gostam das coisas muito bem feitas, e aquele que fizer a melhor casa ou ninho terá sempre uma admiração das outras fêmeas. E nesse acasalamento eles cantam, e essa vibração que sai dentro deles esse som que sai é diferente de quando os sons, quando estão em apuros, falta de comida, não há, portanto, e depois também é diferente quando se tem muita comida, quando conseguem realizar os seus objetivos, ter comida para os filhotes, ter comida para si. Portanto, depois há aquela parte em que eles desfrutam da vida. Esse cantar deles, se nós ouvirmos sem julgamentos, sem nada, sentirmos realmente a vibração deles, o cântico, então os neurónios do nosso cérebro se alinham, porque essa vibração obriga a isso. Imagina, há músicas que nos deixam estressados, e há outros momentos em que essas músicas já não nos incomodam. E há músicas que nos deixam calmos, que nos deixam relaxados, há outros que nos deixam ativos. E assim também é com as vibrações dos pássaros, o cântico. Porque eu já tive algumas experiências em que via filhotes muito aflitos, não é? Muito apegados aos pais, não querem, os pais muito longe deles, ficam agitados, e quando é para comida fazem um piar totalmente diferente. Isso uma vez fez-me, estava a meditar e ouvi um som que era diferente de tudo. Levantei-me, mas não consegui me aperceber, mas passado uns dias vi esse som outra vez, e quando fui ver, a história era a seguinte: era os pais no chão a trazerem migalhas e porem no bico do filhote, e o filhote só batia as asas e piava, e aquele piar nos pais lhes punha uma aflição que tinham que procurar algo para dar aos filhotes. E esse é o trabalho incansável dos pais, quererem sempre satisfazer as exigências dos filhotes. Depois houve outros sons diferentes de alarme, de perigo, e tudo isso nos altera. Por exemplo, aquele piar aflito vai realmente, quando toca em mim, nos meus sentidos, entra em mim, me vai deixar curioso ou agitado, ou vai mexer comigo, qualquer. E é isso que é muito interessante, porque os sons, afinal, eles nos fazem, nos dão sinais que alguma atividade está a acontecer. E esse tipo de atividade pode variar, pode ser de perigo, caso de vida e morte, pode ser de brincadeira, pode ser de procura de comida, pode ser de fugir, pode ser de guerra, pode ser de como é que eu ia dizer, casais de pássaros, porque querem aquele galho, aquele lugar na árvore, e depois os outros vêm e tal. Bem, tudo isto é manifestado através do som deles, do cantar. E é muito fascinante ver isso. Assim também há os sons que mexem com a gente, e depois de mexerem connosco, nos vão deixar num estado ou calmo, ou de
sermos úteis, olharmos para a questão e vermos que podemos realmente dar um impulso, não se deve, mas ainda não estamos preparados para ver as coisas acontecer e nada fazer. Ainda não estamos preparados para isso, porque ainda há falta de muito conhecimento e de consciência. Mas sempre quando alguém interage, é sempre por alguma questão. Sempre. Mas as plantas não cantam. Não fazem esse vibrado de som. Mas a comunicação delas é silenciosa. É com o mínimo de esforço. Por eu estar aqui, dependente do meu estado emocional, eu vibro. E essa vibração, elas captam. Elas representam, se houvesse aqueles aparelhos para pôr, a gente via logo que quando entramos em alguma casa e essa planta está observada com aparelhos, então nós vimos que elas modificam consoante o nosso estado interior. Portanto, partindo deste pressuposto, a minha relação com as plantas pode ser tanto em silêncio como em som. Posso falar diretamente com elas. Eu sei perfeitamente que elas sentem. Assim como elas têm falta de água, elas vibram de uma maneira. Havia um programa há muito tempo atrás, mas isto foram experiências do que os cientistas fizeram, levaram isso a um outro nível. E então puseram lá uns aparelhos nas plantas para ver, consoante ela ia crescendo, quando ela tinha falta de água e quando tinha água, havia sempre uma mudança de frequência. E essa frequência, se for manipulada com a tecnologia, podemos pôr, imaginamos no nosso telemóvel, ou estamos a ir em qualquer lado, aí na cidade, na rua, a fazer qualquer coisa, e de repente, quando chega aquela vibração na planta em que está manipulado com a tecnologia para dar um sinal, acontece, por exemplo, quando elas tinham falta de água, elas já emitiam outras. Por exemplo, aqui há umas plantas, umas folhas verdes e há outras amarelas, então aquelas amarelas emitem uma vibração diferente, né? Enquanto a verde está mais forte, tensa. Portanto, há essa diferença. Então, o mais engraçado era a pessoa estar num lugar qualquer, na cidade, e toca o telemóvel, e nisto está lá um número posto e diz assim a planta, numa mensagem: vem para casa que eu estou com muita sede. Isto é muito lindo. Havia também um outro exemplo muito engraçado que eu queria aqui falar, que há umas plantas que quando a gente toca nelas, elas vibram muito. Vibram muito. Qualquer toque, elas dão um alarme enorme. Então, para proteger a casa, fizeram isso ao redor da casa com esses arbustos. E quando os arbustos, quando alguém entrava, por exemplo, à noite, olhar às escondidas na casa para entrar, está escondida onde? Atrás das plantas ou do muro, seja aquilo que for. Mas, naquele caso, era aqueles arbustos, aquela planta. Assim que a pessoa tocava, aquilo disparava um alarme em casa. Disparava um alarme em casa e foi mesmo muito lindo ver que o ser humano realmente pode ter uma ligação muito útil, que traz vantagens para nós, tanto para nós como para os reinos que vivem, que estão aqui connosco. Portanto, tudo se interliga, tudo dá para se ligar, agora da parte boa ou da parte má. Isso aí depois já são outros caminhos iniciados pela pessoa que